Olá, bem-vindo ao nosso seminário. O meu nome é Márcia, eu trabalho aqui no Script Case, na parte comercial. Costumo aqui toda sexta-feira realizar os seminários ao vivo. E hoje estou aqui mais uma vez fazendo o vídeo, né, do seminário. Nós tivemos o seminário nessa sexta-feira, dia 22 de agosto, sobre importação e conversão, né, de arquivos para banco de dados, utilizando aí a nova ferramenta do Script Case de importação de dados. Fizemos esse seminário ao vivo na sexta, dia 22. Tive um problema na conversão do vídeo, então não consegui publicar o vídeo do seminário ao vivo. Entretanto, estou refazendo aqui hoje o exemplo para a gente poder, para os que vieram assistir ao vivo poderem rever e para aqueles que não vieram poderem ter acesso à informação também, ok? Então hoje esse seminário é uma gravação, não está sendo ao vivo. Eu vou somente mostrar aqui para vocês como foi que eu fiz o exemplo da importação. Então, a gente primeiro vai fazer a importação e depois a gente vai mostrar numa blank como a gente pode fazer a mesma importação com outros tipos de arquivo. A gente vai utilizar aqui a importação de um arquivo TXT e também vai ensinar como é que a gente vai fazer a alimentação de dados aí dentro das tabelas, ok? Então, vamos lá. Eu vou aqui para o meu script case, eu já estou com o meu script case aberto. E eu vou criar aqui um projeto para a gente poder começar a mostrar o exemplo. Antes disso, deixa eu mostrar aqui onde é que fica posicionada a nossa opção de importação, que é aqui na parte de banco de dados. Então, a gente tem aqui as opções de importar Access, importar Excel e importar CSV. Essa é uma ferramenta disponível apenas para a versão 8. Nós lançamos agora esse conversor, então a gente pode converter esses tipos de informações, né, de arquivos para banco de dados, para os bancos de dados que estão aí disponíveis no Script Case. Então, nós pegamos aqui os principais conversores do mercado, trabalhamos em cima deles e criamos aqui o nosso conversor. O processo de conversão aqui no Script Case é bem simples, vocês vão ver, é só um passo a passo, mas eu vou passar para vocês aqui alguns detalhes, informações importantes. Então, vamos criar aqui um novo projeto. Eu vou chamar aqui o projeto de projeto importação. Escolher aqui o português como idioma padrão, o TF8. Esquema padrão também. Então, aqui na parte de banco de dados, a gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção. A gente pode escolher uma base que a gente já tenha. Eu tenho aqui na minha base MySQL, tenho aqui no meu banco MySQL algumas bases, certo? Posso utilizar aqui uma dessas bases que eu já tenha com tabelas e incluir as tabelas para dentro dessa base, ou eu posso criar uma base nova. Para o exemplo de hoje, eu vou criar aqui uma base nova para a gente poder visualizar depois as tabelas sendo criadas dentro dessa base, ok? Então, vamos lá, vou criar aqui base nova. E a gente coloca aqui o TF8, cria e já conecta utilizando essa nova base. Então, criar a primeira aplicação. Somente depois desse processo de conexão, criação de projeto, é que eu posso visualizar aqui já as opções ativas, né? Vamos dar uma olhada rapidinho aqui no banco de dados, para a gente ver se a base foi criada corretamente. Vou logar aqui. E aí a gente vai acessar aqui a base nova e vai ver que ela está lá criada ainda sem nenhuma tabela, ok? Então, nós vamos importar as tabelas utilizando aqui os conversores do Script Case. Então, primeiro eu vou começar com a importação CSV. O processo, como eu falei, é bem simples, é só um passo a passo aqui, eu vou ter que escolher o arquivo. Eu tenho aqui, eu separei alguns arquivos, deixa eu mostrar para vocês. Um arquivo para cada tipo, né? Então, o CSV é esse aqui. Eu vou abrir para vocês visualizarem. Ele tem aqui apenas registros. Eu não tenho campos, certo? Eu coloquei aqui só alguns registros. Então, isso vai fazer diferença lá na minha importação. Vou mostrar para vocês. Deixa eu fechar para ele não dar um erro que está aberto. Vamos lá selecionar o arquivo. Vou selecionar aqui esse arquivo CSV. Ele vai carregar para mim. Próximo. Então, aqui nessa parte, eu vou poder fazer algumas configurações.
Eu posso fazer aqui uma pré-visualização do que eu tenho lá dentro da minha tabela e posso editar também. Nessa parte de edição, eu vou poder definir aqui tipo de dado, tamanho do campo, se é chave primária, se é autoincremento, como se a gente estivesse criando um banco de dados. Tem aqui a parte também de chaves estrangeiras e únicas. Ele vai criar, dando aqui alguns nomes aos campos, né? Porque ele vai criar lá uma estrutura de tabela, campos e registros. Então, ele deu aqui o nome, campo A, campo B, campo C, field, né? Aqui em inglês. Isso porque dentro da minha tabela não tenho campos. Caso eu tivesse campos, eu poderia dizer aqui, ó, em qual linha da coluna os campos estão. E aí eu ia informar a linha da coluna e ele ia automaticamente pegar os campos. Como eu não tenho campo, a gente deixa em branco. A gente pode também ver aqui a questão do delimitador, final de linha também já vem default, a gente pode deixar ou mudar. E tem essa parte de configuração avançada aqui, que é perguntando se a gente quer só criar a estrutura, quer criar estruturas de dados ou somente dados. E aí a gente já pode ir aqui para o próximo passo. A gente vai escolher a conexão. Podemos usar essa conexão que a gente acabou de configurar no projeto, ou, porventura, criar aqui uma nova conexão. Certo? Ele vai abrir aquela mesma tela de criação de conexão. Vamos utilizar aqui aquela que a gente acabou de criar e converter. E aí ele vai converter, e agora eu já tenho o meu arquivo CSV como uma tabela dentro da minha base MySQL. Então, se a gente for visualizar lá, vou atualizar aqui, já aparece aqui a minha nova tabela. Ok? Como eu falei, ele criou aqui os campos, como sendo campo A, campo B, campo C. No Excel, a gente vai fazer diferente para vocês verem um outro exemplo. Vamos importar aqui Excel. E aí, a minha tabela Excel está da seguinte forma. É a mesma tabela lá que eu tinha no CSV, só que aqui eu configurei os campos. Eu coloquei campo login, campo senha, campo e-mail, data, enfim. E eu quero que, na minha conversão, esses campos sejam considerados. Então, eu vou voltar lá e escolher aqui. Eu posso também fazer um drag and drop, ou colocar somente o caminho do arquivo ali. Eu vou escolher aqui o meu Excel. Próximo. E aí, aqui ele vai da mesma forma, me habilitar aqui uma edição. Ele está colocando campo A, campo B, porque eu não disse ainda em qual linha estão os meus campos. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Posso colocar um. E aí, ele roda aqui um Ajax para já atualizar aqui os campos, tá? A gente colocou aqui esse botão também, que é só para, se eu clicar nesse botão, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai confirmar aqui a linha e já alterar lá. Então, ao invés de campo A, campo B, campo C, eu tenho aqui os campos que estão definidos dentro da minha tabela de Excel. Então, eu posso vir aqui e configurar, esse campo aqui é campo data, esse campo aqui é chave primária, enfim. A gente salva, próximo, escolhe a conexão e converte. Ok, já temos aí mais uma tabela dentro da nossa base. Vamos voltar para fazer o Access. Por último, como o Access já é um banco de dados um pouco mais estruturado, ele já vai vir diferente dos outros dois. Eu vou escolher aqui essa tabela de exemplos que a gente tem. E aí ele vai trazer aqui para mim. Ele traz só esse campo aqui, senha, que aí é caso o meu banco Access tenha uma senha, eu preciso informar aqui essa senha. No caso do meu, eu não tenho. Aqui é a opção avançado também, com relação a criar estrutura ou somente dados. E se eu vier aqui na parte de campos, ele já traz os campos da tabela que eu tenho lá, que é uma tabela de cliente. É diferente do Excel, eu não preciso informar o número da linha onde estão os campos, né? Porque aqui essa é uma base de dados mais estruturada. Ele já trouxe aqui os tamanhos, os tipos de dado. Então, vamos só salvar aqui. E próximo, para escolher o banco de dados e converter. Então, ele vai converter também. Vou atualizar aqui e tenho novamente a nova tabela. Então, assim, eu vou trazendo aqui as informações. O script case importa somente esses três tipos de arquivo, né? CSV, Excel e Access. E aí, o pessoal lá no fórum colocou, as pessoas colocaram sugestões, todos os seminários que a gente listou agora para o mês de agosto, e a gente vai continuar fazendo isso também, vieram aqui do fórum, né, com as pessoas colocando sugestões. Então, a gente tem aqui dentro
do tópico seminários, a gente tem um campo sugestões, e aí a gente considerou aqui as sugestões dos usuários para fazer os temas dos seminários, ok? A gente vai continuar também fazendo isso para os próximos seminários. Então, o pessoal queria que a gente mostrasse como fazer essa importação, aqui que a gente acabou de mostrar o passo a passo, e também como fazer a importação de arquivos e alimentação, né, de tabelas, com arquivos TXT, por exemplo. Então, a gente vai fazer isso aqui agora. A gente bolou aqui um exemplo utilizando uma aplicação Blank, que a gente vai ter que fazer toda a validação na mão, né? Como diz o script case, automaticamente ele só tem essas opções que eu acabei de mostrar aqui de importação automática. Para outros tipos de importação, a gente tem que fazer na mão. Então, isso que é interessante. A gente pode utilizar as ferramentas do script case ou fazer também as nossas próprias validações e inserir nossos próprios códigos. Então, eu vou utilizar aqui a aplicação Blank para isso. Vou conectar aqui com a base que a gente criou, com a conexão que a gente criou, e vou criar. Eu vou precisar de duas aplicações Blank para esse exemplo. Uma delas eu vou apenas usar para criar a interface, ok? Uma interface simples, para poder enviar o arquivo. E na outra eu vou fazer a validação propriamente dita. Essa da interface a gente poderia estar usando uma aplicação de controle também, mas aí seria um pouco mais complexo. Como é uma coisa interna, a gente também não vai estar apresentando para o cliente final, é mais uma coisa do desenvolvedor, a gente pode criar uma interface simples mesmo e depois colocar lá dentro do script case. Eu vou pegar aqui o código, a gente tem esse post aqui da base de conhecimentos que a gente já postou com os códigos que a gente vai usar aqui no exemplo. Então, vocês podem acessar lá depois. Eu vou colocar também lá no fórum o link desse tópico. Então, primeiro, para o Blank 1, a gente vai utilizar aqui esse código para criar a interface de envio do arquivo. Então, vou colocar aqui. Como vocês podem ver, ele começa fechando a tag PHP. Por que isso acontece? Porque dentro dessas áreas aqui onde a gente codifica no script case, tanto dentro dos eventos como no Blank, as tags PHP já vêm ativadas, né, já vêm abertas. Então, a gente não precisa abrir a tag PHP para programar. Caso a gente queira inserir, por exemplo, aqui a gente está inserindo um HTML com o CSS, então a gente precisou fechar o PHP e depois abrir de novo para ele continuar aqui com uma coisa que eu fosse inserir. Certo? Então, aqui ele vai somente criar para mim uma interface. Vou gerar aqui para vocês verem. Uma interface simples. Eu vou vir aqui, escolher o arquivo e enviar. Ok? Vocês podem criar aí uma outra interface, se preferirem. Deixa eu só colocar aqui como aba. E aí, o que tem aqui de interessante, e o que tem de algo mais específico do script case, é que aqui nessa função action, ele colocou aqui uma estrutura, mexeu com uma estrutura das pastas, né? Então, o que é que ele está fazendo aqui? Ele está saindo dessa pasta e indo para uma outra pasta buscar essa outra aplicação aqui que a gente vai criar agora, o Blank 2. Né? Então, quando ele tem esses dois pontos aqui, significa que ele saiu da pasta Blank 1 e entrou na pasta Blank 2. Então, vamos criar aqui uma outra aplicação, Blank, e chamar ela de Blank 2. Que aqui a primeira aplicação está chamando. Vou criar. E aqui dentro do Blank 2 é onde tudo vai acontecer. Por isso que eu falei que vocês podiam usar um controle também para fazer aqui o Blank 1. Certo? Que aí ele vai chamar o Blank 2 e aqui é onde eu vou colocar toda a validação para fazer a importação do arquivo. Então, vamos lá voltar. E aqui eu tenho um código para a importação. Esse código eu vou enviar para vocês lá o link no fórum, para vocês consultarem depois, certo? Aí aqui a gente está utilizando, e aí vocês podem ver também como manipular as macros do script case com PHP, com variáveis PHP e funções PHP, ok? Então, tudo isso aqui misturado, para a gente ver que o script case tem essa possibilidade também, para você trabalhar de uma forma mais avançada. Então, o que é que a gente fez aqui? Primeiro, a gente definiu as variáveis, né? Essa primeira variável, o arquivo, ela é uma variável, ela vai trazer só essa variável de seção com o arquivo, né? Que eu vou enviar. Então, é o arquivo mesmo.
A segunda variável, ela vai abrir o arquivo, certo? E a terceira, ela vai somente separar o nome da extensão para usar o nome somente como nome da tabela. Por exemplo, a tabela que a gente vai importar aqui nesse caso vai ser essa tabela doc. Essa tabela doc esse documento é um documento .txt. Então, aqui ele só está somente separando a extensão do nome do arquivo. E aí eu vou guardar somente o nome, para a minha tabela ficar somente com o nome doc1 e não com o nome doc1.txt. Ok? E aí depois eu utilizei aqui uma função PHP, essa função forEach, e é aquela que vai percorrendo, né, vai fazendo looping no arquivo todo, vai lendo tudo e vai fazendo aqui as decisões. Então, a gente começou aqui na linha 0, criando as colunas. Então, primeiro a gente vai criar as colunas, e aí qual é a grande dica aqui dentro desse código? Eu vou abrir aqui o arquivo para mostrar para vocês. A grande dica aqui dessa leitura de arquivos é como você vai usar aqui essa função replace, né? Porque ele vai ter que ler o arquivo por dentro. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente vê que as colunas elas estão separadas por espaço. Então, o que é que eu vou fazer? Vou tratar aqui o espaço e dizer que ali ele cria campos, certo? E depois, quando eu tiver, isso aqui eu estou na linha 0, né, que é a primeira linha. Quando eu tiver a partir da segunda linha, da linha 1, ele vai tratar todo mundo como se fossem registros, né? Então, as primeiras vão ser colunas, a primeira linha vai ser coluna e a partir da segunda vão ser dados. Então, isso aqui só vai ser possível se a gente entender qual a estrutura que está dentro do arquivo para poder tratar aqui no código. Então, nesse exemplo que a gente fez, a gente separou aqui, ó, por espaço. Então, a gente só foi tratando aqui para ele reconhecer a informação que está dentro do arquivo. Isso vai funcionar para qualquer arquivo. A gente teve no seminário ao vivo uma pergunta de um usuário que falava que tinha uns arquivos .txt do site da Secretaria de Saúde, como é que eu vou fazer para tratar? É igual, você vai ter que abrir os arquivos, visualizar e entender como é que ele está sendo organizado, e você vai vir aqui e vai tratar no código. Né? Se utiliza muito também para banco, para atualizar pagamento. Né? Você tem lá um sistema financeiro de boletos, e aí todo dia o banco ele gera um arquivo com a informação do pagamento dos clientes, e aí você baixa esse arquivo, automaticamente faz lá uma rotina para baixar o arquivo, o sistema vai ler o que tem ali dentro do arquivo e atualizar o pagamento dos clientes que tem no sistema. Então, vai sempre acontecer dessa forma. Nesse caso aqui, a gente está criando a tabela, né? Com esse primeiro código aqui, a gente criou a tabela e depois a gente alimentou com os registros. Caso você já tenha a tabela criada, você vai ter apenas que alimentar. Então, a estrutura do código aqui vai mudar. Você não vai precisar criar aqui esse primeiro bloco de códigos. Você vai tratar de uma forma diferente. Vai dizer que se a tabela já estiver criada, confirmar se já existem as colunas e depois colocar todo mundo ali dentro da tabela. Certo? Também o pessoal perguntou no seminário ao vivo com relação à criação de campos. Da mesma forma, você vai ter que fazer uma validação aqui para tratar os campos que já existem, criar novos campos e depois continuar colocando os registros. O segredo aqui está todo dentro da função replace. E também aqui a gente usou forEach, que aí vai percorrer o arquivo todo. Né? O que a gente fez aqui no final? Somente fez uma verificação, né? Usou aqui esse lookup para verificar se os dados foram inseridos e depois jogou um alerta para dizer que os registros foram inseridos com sucesso. Essa conexão aqui que a gente está informando com o banco de dados, se você estiver usando no projeto a conexão padrão, que é o nosso caso aqui, você não precisa. A gente deixou aqui só para mostrar que se for uma outra conexão, vocês têm que informar aqui a conexão. Então, vamos lá executar para ver como é que fica. Vou salvar esse e vou executar a primeira. Então, a gente abre aqui o arquivo e envia. Registros inseridos com sucesso. Ok. Vamos verificar lá no banco de dados. E aqui está
a nossa tabela. Então, funcionou lá o nosso código, ele criou a tabela, né, com o nome do arquivo que a gente tinha definido lá. Disse que a primeira linha eram as colunas, criou direitinho lá o nome das colunas. ID, senha, nome, idade. E depois inseriu os registros. Ok? Então, esse era o exemplo que a gente tinha aqui para mostrar hoje para vocês. Vou disponibilizar tudo, o vídeo e os códigos lá no fórum, para vocês discutirem e crescerem aqui. A gente dá sempre uma base, uma luz aqui para vocês continuarem e fazerem aí aplicar a necessidade de vocês, certo? Eu queria novamente agradecer pela participação nos seminários. Espero que vocês compareçam novamente na próxima semana. A gente vai falar sobre integração com o PayPal e PagSeguro. Ok? Então, muito obrigado. Tenham um excelente dia.